Olá, que material interessante temos hoje, para nossa análise. Um sermão de Raimundo Alcântara Menezes, né? Do canal Missionária. Isso mesmo. E ele aborda um tema clássico, essa tensão entre bondade e maldade, usando Mateus 25 como base. Exato. E a nossa ideia aqui é tentar entender a visão dele, né? Sobre qual o papel do cristão, a função da igreja e como viver essa bondade hoje, com tudo tão polarizado, parece. Vamos olhar mais de perto. Com certeza. E logo de cara, o que chama atenção é aquela metáfora. A igreja não como um berçário, um lugar passivo, sabe? Uhum. Mas sim como um quartel-general divino. É uma imagem forte, né? Sugere ação, estratégia. É verdade, um QG. Isso muda a perspectiva. Não é só um lugar para se esconder, mas um centro de operações. Mas operações para quê exatamente? Qual seria a batalha nesse contexto? Então, aí entra a passagem principal que o sermão usa, que é Mateus 25, aquela parábola do julgamento final. Sei, a das ovelhas e dos bodes. Isso. E ali a separação, né, entre os dois grupos não é por declaração de fé, mas por ações, ações bem concretas. Que tipo de ações? Alimentar quem tem fome, acolher o estrangeiro, vestir quem não tem roupa, visitar quem está doente ou preso. O critério é a compaixão, ativa. Entendi. Então as missões desse QG seriam esses atos de bondade. E o sermão liga isso àquela ideia de que as obras em si não salvam, mas elas mostram uma fé genuína. Exatamente. E o interessante é que ele fala não só do fazer o mal, né, o pecado de comissão. Mas também do não fazer o bem, o pecado de omissão. Ah, sim. A reflexão que ele traz é essa. Se a gente tem como ajudar, tem a oportunidade e se omite, bom, isso também é visto como falha. É um chamado para responsabilidade constante, sabe? Para estar atento. Uma responsabilidade bem grande. E qual seria, então, a estratégia, a arma principal nesse QG para combater a maldade que o sermão aponta? Olha, a fonte argumenta que a estratégia de Deus não seria eliminar os maus. Até porque, né, reconhece que todo mundo falha. Certo. A ideia é transformar. E a arma para isso seria o amor, inspirado no exemplo de Cristo que, segundo o texto, amou e perdoou até os adversários, quem o traiu. Amor como arma. É um paradoxo interessante, né? Por uma metáfora de batalha, Pois é. sugere que a transformação interna, a compaixão na prática, são as ferramentas reais contra a maldade. Precisamente. E o sermão até usa exemplos da história para ilustrar isso. O potencial e também os perigos. Como assim? Ele cita Jonathan Edwards, por exemplo. Uma igreja pequena, um sermão famoso, pecadores nas mãos de um Deus irado, mas com um impacto enorme. Uhum. Mas também alerta para momentos como as cruzadas, né? Onde a fé foi usada para justificar violência. Um contraste com a tolerância inicial de alguns líderes muçulmanos que ele menciona. Nossa, esse contraste histórico que a fonte traz é forte. Funciona como um alerta, né? Para não misturar fé com ideologia, seja de direita, seja de esquerda. Exato. O texto critica muito isso, quando a fé vira ferramenta para hostilizar, para transformar quem pensa diferente em inimigo. O que não bate com o mandamento de amar, né? De jeito nenhum. A perspectiva ali é que a verdadeira batalha do cristão é espiritual, contra as próprias falhas, contra o que o texto chama de carnalidade, de trevas. E para guiar essa ação no dia a dia, o que o sermão sugere? Ele volta para a regra de ouro: fazer aos outros o que a gente gostaria que fizessem pra gente. Parece simples, mas exige um esforço constante de empatia, de se colocar no lugar do outro. É o guia prático, né? Essencial para essa mensagem de compaixão ativa que ele defende. Então, para a gente amarrar nossa análise, a mensagem central que sai desse sermão é um chamado bem forte para praticar a bondade, de forma ativa, motivada pelo amor, pela compaixão, é ver a fé não como algo passivo, mas como um treinamento contínuo nesse QG espiritual, usando essas armas do espírito. Isso, e fica uma questão interessante no final que o próprio sermão levanta para a gente pensar, né? Qual?
Se a gente levar a sério mesmo essa ideia de que Jesus, na narrativa bíblica, se identifica com cada pessoa que precisa de ajuda, o faminto, o estrangeiro, até quem a gente vê como adversário, como isso poderia de fato transformar nossas interações diárias e o jeito como a gente pratica a bondade?